começar mais um Ouvir Falar e hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa super versátil e inspiradora. Eu sou Luana Prígio. Eu sou a Flávia Gobi. E, enfim, é uma pessoa do contexto clínico e a gente às vezes faz uma leve brincadeira, parafraseando aquela pergunta: quem é você na fila do pão? E como aqui somos todo mundo da clínica, quando a gente se coloca na posição de paciente, quem é você na sala de espera? Se apresente para nós, por favor. Bem-vindo. Doutor Reginaldo. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela acolhida. Eu, na fila do pão, sou Reginaldo, acho que um brasileiro esperançoso, um pai que aprendi a amar de diferentes jeitos, acho que um parceiro que consigo entender as muitas faces do amor. E acho que também sou assim como filho, acho que também sou assim como amigo e acho que também sou assim como profissional. Eu acho que tive a vantagem, né, na vida de me apaixonar pelo fazer e pelo que eu faço e de me apaixonar muitas vezes por muitas coisas. E acho que isso de verdade funciona como uma mola propulsora que me dá muito prazer de fazer o que eu faço. Eu sou esse na fila do pão. Que bom, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui e bater esse papo. Que bom, eu também estou feliz e agradecido pela acolhida. E eu fiquei aqui te ouvindo e você falou de amor, né? De paixão. Como é que surge o Reginaldo que vai para a medicina? Vou lá para o comecinho da história, porque eu tenho certeza que tem muito amor, mas como é que foi? Como é que você chegou lá? Como é que você foi para a área, sua principal área de atuação no começo? Tá. Eu passei a infância dizendo que ia ser engenheiro, passei a adolescência dizendo que ia ser veterinário e quando eu decidi fazer medicina, até falei isso há pouco tempo, foi no ensino médio, assim, segundo ano do ensino médio. Foi uma feira de ciências no colégio e o trabalho que eu tinha que fazer era da fecundação ao nascimento, da fecundação ao parto. E eu me apaixonei pelo conteúdo e me apaixonei pela transformação, pelo tema. Fui muito bem acolhido por uma professora que me inspirou bastante, professora Vilhões. E eu acho que aquela sensação, essa sensação que eu descrevi agora da paixão, eu acho que a primeira vez que eu senti em relação a conteúdos, assim, acho que foi aí, eu tomei a decisão, não, vou fazer medicina. E eu até brinco que a paixão pela obstetrícia terminou vindo antes da paixão pela medicina. Eu ia comentar, veio antes. Por conta disso. Eu fiz vestibular para fazer o que eu faço. Ainda, óbvio que naquela época, a gente só passava pela disciplina de obstetrícia muito tarde no curso, né? Já pertinho do internato. E aí, obviamente, naquele tempo, essa pressão pela especialização, pelo que vai fazer, já existia. Ela não é uma novidade, ela é muito antiga. Já era, né? E aí eu passei por muitas coisas, passei pelo desejo de fazer cardio, pelo desejo de fazer cirurgia, de fazer oncologia, de fazer pediatria, de fazer cirurgia pediátrica. Mas aí quando passei na obstetrícia realmente, quando voltei a me encontrar com a obstetrícia, não, essa paixão eu já conhecia, essa namorada já era antiga, agora eu vou casar com ela. Eu vou por aqui, né? Já estava apaixonado e vai. E aí foi assim que eu entrei na medicina. Certo. Mas você tem uma diversidade muito grande no seu fazer hoje em dia, né? A medicina, ela é sua profissão, o seu carro-chefe, talvez. Mas você também, hoje em dia, tem outras funções, outros trabalhos. Conta um pouquinho para a gente como que é o Reginaldo, porque tem o Reginaldo da medicina e tem o Reginaldo que está no Instituto Santos Dumont. E daqui a pouco nós vamos falar do Reginaldo pai, do Reginaldo que gosta de forró. Opa! Aguarde. Nós vamos falar escritor. Olha que delícia o nosso presente. Acho que, na verdade, são todas... Também são todas faces de um certo jeito de cuidar, não é? Eu não consigo lembrar agora quem disse, mas alguém já disse que, de certa forma, a política que está na vida de todos nós é medicina social, né? E eu acho que o Reginaldo, por exemplo, no Instituto Santos Dumont, que é uma grande paixão, um grande amor,
também veio por conta disso. Engraçado que acho que pouquíssimas pessoas sabem disso, mas eu passei um sustão na época com um problema de saúde, com um diagnóstico em saúde. Uma coisa que, naquela época, da forma como o diagnóstico foi feito e como as pessoas imaginavam que seria o comportamento natural, digamos assim, da condição, limitaria meu tempo de vida, vamos dizer assim. Eita. E aí, uma das primeiras coisas que eu estava voltando para Natal, recém-chegado do doutorado, estava me dividindo entre a universidade e a clínica privada, o Reginaldo, digamos assim, empreendedor. Isso me consumia bastante, mas, de certa forma, não preenchia um certo vazio, talvez, que hoje eu considero preenchido. E aí, acho que quando a gente passa por essa pergunta, não que eu recomende ela para todas as pessoas como um remédio, não é isso, mas quando você pensa assim, eu vou demorar pouco por aqui, eu faço o quê? Mexe muito. Eu deixo o quê quando eu for? Estou aqui só né? pensando. E aí o Instituto Santos Dumont mais ou menos veio nisso. Eu disse, não, eu adoro medicina e já adorava, mas era como se eu tivesse mudado a escala. O Reginaldo de antes lidava muito com a medicina de pessoa para pessoa, tipo de 1 para 1, Sim. da porta do consultório para dentro. E continua sendo muito prazeroso, continua me trazendo muitas alegrias, eu acho que eu continuo encantado com isso, só que eu aprendi que poderia fazer medicina numa outra escala, e que o meu trabalho tinha força para atingir um número maior de pessoas e para fazer mais coisas. E aí, quando essa ficha caiu e quando os primeiros resultados foram acontecendo, que eu olhava para trás e dizia, pá, não acredito uma coisa dessa. Eu não acredito que deu certo, eu não acredito que está aí, eu não acredito que construiu, que inaugurou, que começou a atender, começou a fazer. Aí eu não acredito que começou a atender esse tanto de gente, eu não acredito que tal coisa. E aí as coisas foram. E vai indo. E aí eu fui percebendo que quando a gente vai, de certa forma, se apaixonando, a gente vai contaminando as pessoas também com esse amor, que a gente não faz nada só. E a gente vai juntando um time e as pessoas vão sonhando junto. Parece meio clichê isso, né? Parece frase não vou dizer para-choque de caminhão, mas você diz isso, né? Sonho que sonha junto e tal. Mas isso foi acontecendo mesmo, né? E eu fui encontrando pessoas. Acho que tudo na vida passa por propósito, né? Pelo que é o propósito das coisas, das decisões. E aí isso foi muito bom. E mesmo hoje, por exemplo, passei por isso na empresa também, passei por isso na clínica, do mesmo jeito. Quando aconteceu a virada de chave do propósito, foi uma as virada coisas aconteceram. Geral. Né? Quando eu tive dificuldade, de certa forma, de me adaptar, vamos dizer assim, na medicina privada, assim que eu cheguei, como eu cheguei, de como as coisas deviam funcionar, de como o tempo devia fluir, de como a organização dos serviços devia acontecer. E era aquela coisa do você querendo colocar o triângulo, sabe aquele brincadeira de encaixe? O triângulo não entra no quadrado, não entra na bola. E aí eu fui aprendendo que também podia mudar isso, que também podia fazer de outro jeito, que também podia pensar de outro jeito. E fui conseguindo agregar propósito nisso também. Então, hoje, as coisas todas foram acontecendo assim. Sempre muito pautadas pelo desejo muito forte de fazer, motivado pelas várias forças vitais, né, que vão movendo cada um de nós, os desafios, tudo que fez a gente ser o que a gente é. Né? As coisas que fizeram rir, que fizeram chorar, que desafiaram, que desesperançaram num tempo, que depois viraram besteira. Você fala, gente, gastei tanta energia ali. Mas serviu para a gente estar aqui, serviu para a gente ser quem é e como é, enfim. E é muito bom, né? Acho que Luana pode, né, Lu? Você... eu compartilho um pouco, né, da vivência, né? E Flávia me proporcionou também, de certa forma, isso. Nós compartilhamos o mesmo espaço e hoje eu vivo um contexto diferente, talvez, daquela semente que você plantou um dia,
né? E partilhamos, acho que, desse sentimento um pouco. E nos apaixonamos pelas mesmas coisas, né? E nos Temos paixões em comum, né? É verdade. Eu acho que o que nos colocou aqui hoje juntos são essas paixões. É verdade. Eu são tenho esses uma propósitos, paixão né? aqui, né? A gente tem que comentar, eu preciso dizer. Tem uma coisa muito engraçada, deixa eu te interromper, Conta. Reginalda. Eu conheço muitos fonoaudiólogos que vão passando pela residência lá, né? No Anitta, no ISD. E aí é muito engraçado, porque o meu e-mail ainda é o e-mail que todo mundo usa para... você, Flávia Gobi, é o seu e-mail que eu uso lá. Ainda aparece lá. Para acessar o usuário do sistema. Coisa boa, sou eu. Eu não quero que troque meu e-mail. Porque eu tenho uma paixão também por lá, porque eu também já estive por lá. Foi fantástico o meu tempo lá. Eu acho que Se independente... quiser um dia, eu volto. Quem sabe? Olha aí. Eu acho que independente das profissões, né? A paixão que nos une é essa paixão pelo cuidado. Pelo cuidado. E particularmente o cuidado no SUS, na saúde pública. Isso. Né? Eu acho que não que o cuidado em outros contextos não seja válido e não exija da nossa dedicação, logicamente que sim. Claro. Né? O quanto isso brilha os olhos. Né? E como você traz isso na sua vida. Eu realmente sou um entusiasta, um esperançoso e um apaixonado do SUS. Eu acho que ele é um sistema de muita potência, também de muita efetividade. Ele chega onde ninguém chega, ele faz o que ninguém faz. Óbvio que um sistema desse tamanho, num país desse tamanho, tem muitos desafios a serem superados e tem muitas oportunidades de melhoria. Eu não nego isso, obviamente que não nego, senão a gente não se movia para frente. Mas ainda assim, ainda com as dificuldades que ele encontra, principalmente as dificuldades de financiamento, né? Isso, depois a gente pode bater um papo só sobre isso, mas isso é um erro, é um erro lá atrás, é uma falha, vamos dizer assim, no nascedouro do SUS. A gente está falando lá de 1988, 1990, Constituição e logo depois o SUS. Mas ainda assim ele apaixona muito, né? Então assim, como eu disse a você, eu também compartilho a ideia de que o cuidado na saúde suplementar ou na clínica privada, enfim, é tão precioso quanto necessário também. Né? Entendo isso e respeito muito isso e também faço isso. Então, me sinto muito confortável de falar das duas coisas, porque faço as duas coisas. Mas a potência que a gente consegue atingir, principalmente na função que eu estou hoje, como um gestor do SUS, de certa forma, isso é muito transformador. E faz a gente perceber uma realidade, uma dimensão da vida humana, inclusive da fragilidade humana, que nem em todos os campos de atuação isso é possível, né? Então, eu vou continuar sendo um defensor intransigente do SUS, porque eu acho que isso é um grande patrimônio da nossa sociedade que precisa ser assim, né? Ele precisa garantir muito mais, já garante muitos direitos, mas precisa garantir muito mais direitos, né? Eu vou para outro lugar agora, pensando nisso, né? Te ouvindo falar sobre o SUS, sobre a medicina, sobre a sua história. E aí eu vou trazer... Você tem 2 filhos e os 2, um já é médico e a outra filha também está na medicina. Como é que foi? Pai, quero ser médico. Pai, quero ser médica. Mãe, como é que é receber isso? Eu fico só imaginando assim, poxa, eu acho que eu sou realmente apaixonado porque meus filhos estão indo pelo caminho. Está sendo muito bom. Foi muito bom e está sendo muito bom, mas foi muito cheio de histórias no meio, né? Eu conto uma que eu lembro demais. Assim, os meninos, quando a gente chegou, o mais velho, o Rafael, eu fui para fazer mestrado, ele tinha 40 dias. Eu pedi uma licença da aprovação do mestrado, pedi um prazo para começar, porque ele ia nascer, para tirar os primeiros 30 dias e para esperar ele nascer e tal. Então, ele nasceu aqui, a gente viajou com 40 dias e ele embarcou nessa vida. E aí, na época que eu estava na pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente foi sem família, sem rede de suporte, eu e a Ana Carla, e na época só ele. E naquela época tinha que dar plantão
porque a bolsa do mestrado não dava para a gente viver, vamos dizer assim, né? Não que hoje dê, viu? Não sei se ainda dá. Mas naquela época era pior ainda. Pelo menos ainda. Ai, meu Deus. E aí, Sofre. resultado, para que a gente pudesse ter tempo também de ficar em família e de ter tempo junto, então chegou uma época que a gente percebeu que era mais interessante sincronizar os plantões. Certo. Quando ele foi ficando um pouquinho maior, obviamente, que se eu tivesse de plantão, dependendo do lugar, ela também estaria, porque a gente livrava os finais de semana, para ficar os finais de semana com ele full time. Resultado, o menino tinha que dar plantão com a gente. Com vocês. E aí, e tinham determinados plantões que eram mais calmos, que eu tinha feito alguns concursos e fui aprovado em alguns concursos, e determinados concursos os plantões eram mais calmos. Resultado, ele ia comigo, né? Ele ia com você para o plantão. Ia comigo para o plantão. Que experiência. E aí as pessoas, o estranhamento das pessoas, um certo preconceito, né, que tem com o homem que cuida, não é? Isso é muito... Se hoje em dia é muito patente, você coloca 24 anos atrás, né? E aí, assim... Tem um bebê no estar médico. E esse bebê? É meu, gente. É meu, tá dormindo, tá acordado? Não, então eu vou lá acordar. E assim, ele passava de mão em mão. E eu me lembro que tinha uma cidade que eu trabalhava que o motorista da ambulância não tinha filhos. E era louco por Rafael. Aí, resultado, já Rafael andar de ambulância nessa cidade. Todo mundo que ia buscar para fazer curativo. E o Rafael ia Aí eu ia atender os pacientes. O filho do senhor esteve na minha casa hoje. Ele foi. Ele, né? Foram fazer o curativo do meu pai. Ele foi lá, não sei o que. Ele, inclusive, já sabe como fazer. Ele já está dando assistência. Quando eu voltei para cá, né? Quando eu voltei de São Paulo para cá, e aí mesma coisa, sobreaviso. Eu me lembro que eu dava sobreaviso numa maternidade aqui. E quando chegava, eu vinha fazer exame, ele pequenininho, eu deixava ele brincando na lanchonete que tinha lá, na maquininha que tinha de pegar bolinha, não sei o quê. Quando eu saí do atendimento, ele olhava e chegava e dizia assim: e aí, pai, abortou? Peraí, que eu vou até arrumar seu microfone. Esse papo tá bom demais. Eu bati, perdão. Não sei se é o meu também. Ai, vamos lá, gente, porque a gente vai conversando, vai esquecendo, né, Reginaldo? E aí passou. Aí ele começou a dizer que ia ser astronauta. E aí eu numa viagem, voltando, foi cineasta, já foi astronauta. Quando eu voltei de uma viagem, aí ele... Comprei um livro, Astronauta, Rafael. Aí cheguei em casa, eu adoro um fundo de uma rede, me balançando com ele na rede, contando a história do astronauta Rafael, e como vai quando acabou. E aí, Rafa, vai querer ser astronauta mesmo? Aí ele, vou, pai. Eu não vou querer ser médico, porque não tem tempo de cuidar dos filhos. Aí pronto, aí o coração da gente. Eu digo sempre que enfia a faca e roda, né? Enfiou a faca e rodou. A gente fala, como é que um pequeno desse tamanho, né? Aí quando ele veio me dizer que ia fazer medicina, você sabe que vingança é um prato que se serve frio, né? Aí eu disse, e aí, Rafa, como é que você vai cuidar dos filhos? Você já pensou? Já pensou? Aí ele, pai, brincadeira, mas isso virou brincadeira, virou piada interna, né? Interna de você. E aí eu brincava muito, digo, fiz medicina e adoro medicina e trabalho com medicina, mas ia para tudo que era reunião de colégio, tudo que era apresentação, jogo disso, jogo daquilo, final de semana, e nunca empatou. Né? Nunca, óbvio que o ritmo é outro, as limitações são outras, e hoje em dia, de certa forma, se você parar para pensar, isso é presente em todas as profissões, né? Todo mundo vive nesse ritmo meio que absorve a gente. E Gabi dizia que ia fazer psicologia. Ela demorou mais. Ela é mais quieta, né? E aí, quando ela falou que ia fazer medicina, eu, não diga a ninguém. Tá certo. Não digo a ninguém. Não digo a ninguém. Mas acho que ela se encontrou também nessa coisa do cuidado, né? Que de certa forma é isso. Eu ia falar aqui que a história do Rafa está aparecendo, geralmente quando a gente conversa com cantores e atores, fala, não, meu pai me levava para o teatro desde que eu era bebê, eu cresci nas coxias. O Rafa, ele tá assim, não, eu cresci nos dormitórios de plantão, andando de ambulância com centro cirúrgico, que eu trocava de roupa, entrava, deixava na espera, colocava lá. Aí depois, aquelas crianças estão esperando, são meus filhos, estão esperando. Estão bem ali, então já tá vendo? Em outras áreas também as crianças crescem nas coxias, né? E aí vem o legado da medicina, mas eles, né, tanto o Rafa quanto o Gabi, eles têm, né? Você e a Ana Carla, como
exemplos fantásticos de médicos, né? A gente conhece vocês nesse processo todo. Acho que não seria diferente, não. Mas o que eu acho importante mesmo é que eles sejam felizes sendo quem são, né? Eu também acho. Independente da medicina, que a medicina seja para os dois uma experiência tão bacana a ser vivida como tem sido para mim. Não posso falar por Ana Carla, mas acho que ela também entende assim. E que se for assim para eles, que eles realmente sejam felizes fazendo o que eles fazem, porque eu não posso imaginar uma pena ou um castigo maior para alguém do que trabalhar no que não gosta, né? Trabalhar no que não se sente bem, não se realiza, com que você não acorda com vontade de trabalhar. Então acho que isso eu sempre dizem que a palavra trabalho vem de tripalium, né? Do grego, que é Maria, gente do céu. E eu sei fazer uma citação linda e tal, e eu sem querer. Eu sou craque nisso aqui, já O segurei. terremoto. Desculpa, sem gente. Problema. Eu sou meio estabanada. Sem problema. Desculpa. E aí, eu nunca concordei muito com isso, de fazer essa vinculação do trabalho com o tripalium lá da tortura. Eu digo, Deus me livre de trabalho significar tortura, e seja em que língua for. Não pode. Acho que não deve ser assim na vida de ninguém, né? Não, nossa senhora, não gosto nem de pensar. Tem que ser um prazer. Isso aí entrar na Gabi. Na história da Gabi. Na verdade, você está falando, né? Eu falo de Gabi assim, com certa intimidade, porque foi por meio dessa fofa que a gente se conheceu, né? Eu recém-chegada aqui em Natal, na verdade, tinha acabado de mudar para cá, estava atendendo as crianças, e aí eu recebi a sua ligação, a gente estava até aqui brincando, né, Reginaldo? Angustiado, até um pouco bravo, e depois que eu te conheci, eu falei, gente, ele não era assim, mas a gente sabe a angústia quando você quer cuidar do seu filho, quer uma resposta e quer ajudar de alguma forma. Quando mexe com os filhos, a gente vira fera ferida no corpo, na alma e no coração, né? Exatamente. Gabi tem essa sensibilidade, uma sensibilidade muito importante, e ela é perspicaz demais, ela entende muito as pessoas. E eu acho que essa é uma ferramenta que potencializa muito, né, o talento dela, inclusive para a medicina. Ela é uma observadora nata, ela processa. Quando ela falar, você tem a certeza que atinge o alvo. Então, isso eu admiro muito Gabriela como mulher, como a mulher que ela se tornou. Eu já admirava a menina, admirei a adolescente, admirei a jovem. E sou apaixonado pela mulher que ela se tornou. Por isso, por essas e por outras coisas. E eu a conheci, ela tinha 7, 8, 9 anos, acho que 8, 9 nessa fase, e ela era realmente muito observadora, muito perspicaz, né? Eu lembro. Você conheceu ela no tempo que ela me enganava com as receitas, né? Exatamente. Gabi, naquela época, hein, Gabi? Vamos lembrar aqui, queria fazer gastronomia. Adorava receitas de bolo, confeitaria e tal. Ela estava mais para esse lado. E é muito legal, porque a gente se conheceu nesse contexto, né? De que Gabi passou por avaliação fonoaudiológica, ela tinha algumas dificuldades na aprendizagem. E eu sempre fiquei muito encantada com o suporte que vocês davam para a Gabi, no sentido de todo o suporte, todo amor, mas dando para ela também noções de disciplina, de limite, da importância dela se dedicar, dela estar envolvida. E ela sempre uma criança muito cooperativa, muito encantada e muito legal de trabalhar, mas toda vez que a gente se encontrava para conversar, você e a Ana Carla tinha isso. Não, mas ela pode assim, os horários dela são assim, né? Não tinha. E o resultado é muito importante. Sim. E eu gosto, Reginaldo, sempre de pensar assim, que a história da Gabi é uma história que mostra, assim, ela teve o suporte, ela teve afeto, ela teve a disciplina, entendimento, acolhimento, e não tem limite, né? As coisas vão para longe. Não tem limite. E eu posso dizer isso a todos os pais que vivenciaram, para as pessoas não ficarem no limbo. Nem pedi autorização para a Gabi para falar nisso, nem sei nem se ela acharia bom ou não, mas eu acho que ela entende que isso pode ajudar muitas outras crianças e pode ajudar muitas outras pessoas. Estou pedindo licença aqui, filha, depois se não for assim, se a LGPD for contrária a isso, eu reconheço o erro publicamente. Mas a Gabi passou por um processo de dislexia da leitura, não é? Sim.
e que foi difícil mesmo das pessoas reconhecerem. A gente começou a perceber cedo no colégio, mas o próprio colégio, na época, de certa forma, demorou também não, vamos esperar. A gente, obviamente, que vai acatando essas orientações e vai entendendo que as pessoas têm mais experiência nisso do que a gente, mas chegou um momento, eu sempre gostei muito de criança e sempre interagi muito com criança e sempre já tinha tido outras crianças que eu tinha ajudado a alfabetizar, a estudar, a fazer tarefa, a ver. E fui percebendo que a gente que tinha alguma coisa que estava diferente, que precisava de mais cuidado, né? Não que isso fosse um limitante, mas que precisava de mais cuidado. E nesse processo a gente aprendeu muito, porque ainda não sabíamos o significado do termo capacitismo. Aí eu ainda não tinha adentrado no universo da pessoa com deficiência, eu ainda não tinha, talvez, sentido na pele as limitações que isso pode trazer para muitas pessoas e para muitos contextos familiares, mas a gente foi aprendendo antes de tudo isso, antes de tudo que eu sei hoje, né? Eu digo muito que o conhecimento ele é libertário, né? Ele liberta a gente de muitas coisas, né? Então, isso foi acontecendo, mas mesmo de forma muito intuitiva, sempre deixando muito claro para a própria Gabriela e para todo mundo que estava junto que aquilo era uma diferença, né? Que aquilo não podia jamais assumir o papel de uma crença limitante, que ela não era menos, que não podia menos e que não. Quando eu brincava há pouco da história das receitas, é porque me deram uma dica, sabe? Uma fonoaudióloga que eu conheço me deu uma dica já que ela gostava muito de receita e gastronomia, vamos trabalhar com um livro de receita, com não sei o quê, que não sei o quê. A menina é tão inteligente, que ela escolhia as coisas pelo rótulo, estava lá preocupada em ler nada, ela conhecia tudo. Visual, os ingredientes, não precisava... Mas porque ela era tão encantadora, ela botava todo mundo no bolso. Não, vamos pegar as receitas, né? Aí eu descobri, troquei as marcas dos ingredientes. Estratégia para poder... Para que ela pudesse... No primeiro dia da brincadeira, ela pegou a pai, você trocou. Gabi. Gabi, troquei, filha, troquei. Isso tudo aqui era para você se encantar, ver que a leitura faz parte da sua vida. Ela brinca hoje, Flávio. Eu abro a gaveta dela de hoje. Ela não está mais morando com a gente, mora em Fortaleza. A casa agora ficou grande demais para eu, Ana Carla e para Xodó, que é o cachorrinho. Mas na gaveta dela, na gaveta da penteadeira, no meu tempo chamava penteadeira, não sei se ainda chama, mas que é cheio da maquiagem dela, das coisas. Você abre, tem lá o telefonezinho de cano que você... o caninho branco para ela, eu olho lá e lembro. Ele simboliza um bocado de coisa. Simboliza um bocado de coisa pra gente. E hoje ela voou. Voou. E vai voar muito mais alto. Vai voar muito mais alto. Fica tirando onda ainda. Olha, não venha com esse negócio de livro pra cima de mim, não, que esse negócio de leitura não é comigo. Tirando onda. Né? Mas... Hoje ela lida bem com Lida isso. muito. Muito e aproveitar a oportunidade, porque isso também pode ajudar muitas pessoas. Sim. Gabi estuda numa faculdade que trabalha com metodologia ativa. E isso realmente faz muita diferença, né? Eu intervi pouco nas escolhas deles, de onde iam estudar, do que iam fazer, aonde iam fazer. Tentei realmente ser muito respeitoso, como eu acho que todo pai, toda mãe deve ser. Mas nesse aspecto eu acho que me cabia dizer, eu acho que uma escola que priorize isso e que foque no aprendizado centrado no aluno e que trabalhe com metodologias ativas e que realmente use a problematização como eixo, como a gente tem aqui também. Sim. Né? Eu acho que isso vai fazer muita diferença. Né? Eu acho que assim a escola médica consegue ser mais inclusiva. Né? Porque é necessário que a gente tenha médicos com diferentes perfis. É necessário que a gente tenha uma transformação nas pessoas que cuidam. É necessário que quem chega, por exemplo, com uma diferença que pode ser classificada como uma deficiência, encontre seu semelhante lá no cuidado, né? Como no time que cuida também. Eu acho que isso é uma coisa necessária na sociedade. E de verdade, jamais limitou, não vai limitar, tanto a ela quanto a muitas outras pessoas em diferentes condições. Exatamente. E é muito bom ouvir você falar na sua posição, não só profissional, mas como pai, porque não é por acaso, né, que você está aqui, não só pela referência que você é em diversos aspectos, mas trazer essa figura de representatividade do pai, né?
ouvir você falar essas histórias, que acompanhou, que ia para o plantão, que estava junto e que participou desse processo de cuidado, né, desde o início. Né, a gente vê isso, a gente lida com cuidado e o cuidado ele é feminino prioritariamente. Né, a gente lida com mulheres o tempo todo e muito pouco com homens ou com pais das pessoas que a gente cuida. Né, e a gente vê tanto na prática, né, empiricamente, na observação, né, quanto a própria literatura coloca isso, quanto a participação de uma família com a figura paterna, né, ou de uma família com uma organização que tem essa representatividade de mais de uma pessoa que possa cuidar e que possa se responsabilizar pelo cuidado e que ele possa ser partilhado, né, e que não é só uma pessoa, não é geralmente a mãe solo que está lá responsável por esse cuidado, tendo que se virar em 1000, né, para cuidar, o quanto isso realmente faz a diferença. Né? Talvez Gabi e Rafael sejam um case de sucesso porque tiveram diversas oportunidades, outras, mas também uma família muito alinhada, presente nesse processo de cuidado e nesse processo de partilhar. Né? Então, acho que essa representatividade é importante. E como você vê isso também na sua vida profissional? Olhe, a gente talvez entre num caminho talvez de um pouco mais de profundidade, mas que eu também acho que é necessário ser colocado aqui, já que vocês falaram que a gente não tem regra, né, pode caminhar por diferentes caminhos. Né? Eu acho que a gente precisa discutir muito nas famílias, né, e na sociedade, nos ambientes de trabalho, os papéis masculinos, as masculinidades. Né? Eu demorei muito, mas demorei muito mesmo para poder dizer e falar do que eu vou falar agora. Mas a violência de gênero, de certa forma, ela, em suas diferentes faces, me construiu. E aí, quando eu casei, quando eu fui ser pai, quando eu fui ser pai de menino, quando eu fui ser pai de menina, essa coisa que você precisa escolher o que você faz com o que vem de trás, né? A gente precisa escolher se é o que paralisa, se é o que move para frente, o que é que você faz com isso. Às vezes a gente não escolhe o que fazem conosco, mas a gente escolhe o que fazer com o que fazem conosco, né? E essa decisão foi tomada muito cedo e muito antes, né? Que isso precisava, os ciclos precisavam terminar para que os ciclos, digamos assim, os ciclos viciosos precisavam se fechar para que os ciclos virtuosos se abrissem, não é? Então, eu me acostumei, de certa forma, inclusive aos questionamentos, digamos assim, das masculinidades em diferentes contextos, porque muito cedo resolvi que precisaria, de certa forma, assumir comportamentos, digamos assim, contra-hegemônicos, porque as coisas precisavam mudar. Inclusive na minha casa. E tenho muito orgulho disso, muito orgulho disso. Não, as escolhas não são à toa, não é? As coisas não são à toa. Não é à toa que eu estou na obstetrícia, na ginecologia, não é à toa que eu estou na medicina fetal, não é à toa que eu estou na violência sexual, não é à toa que eu estou na saúde da pessoa com deficiência. As coisas não são à toa. Elas estão todas interligadas e elas todas traduzem um pouco, né, do que me fez chegar até aqui. E eu tenho muito orgulho disso. Né? Demorei muito para... Me lembro demais que quando a gente montou lá o serviço de violência sexual e o serviço de violência de gênero, fazendo direitos, eu tinha uma dificuldade, como eu estou tendo agora, uma dificuldade muito grande de falar disso sem me emocionar, né? E aí eu ficava mal toda vez que me emocionava, que chorava quando eu ia falar disso. Poxa vida, quando é que esse negócio vai ficar no lugar certo sem incomodar tanto? Aí eu fui aprendendo que o lugar certo talvez fosse o lugar também que incomodasse. E me lembro demais que... Agora as coisas estão um pouco diferentes, mas teve uma época que a gente tinha um conselho de administração absolutamente masculino.
E assim, numa faixa etária também absolutamente peculiar, né? Hoje a gente tem as transformações, isso não é uma crítica, é uma constatação de uma realidade, que também retrata um construto social, né? E aí eu me lembro que numa reunião de conselho foi super difícil para mim, eu comecei a falar dos números que a gente atendia lá, de violência, comecei a falar do Fazendo Direito, comecei a falar da quantidade de casos e de porque aquilo ia ser uma decisão institucional do serviço funcionar e tal. A gente está nessa peleja desde 2016. Não é pouco tempo. Quando a gente começou o serviço lá de violência. E aí eu percebi que tinha uma coisa pesada, uma estranheza. Eu disse, rapaz, e teve um tempo muito, onde eu não tinha tanta clareza das coisas que eu tenho hoje, que eu fazia muita questão que as interlocutoras fossem mulheres, né? Do serviço e dos lugares e do falar. Eu digo, olha, quem tem que falar disso é uma mulher, tal coisa assim, entrevista não sei aonde, tem que ir uma mulher, assim, assado. E continuo achando que esse protagonismo é mesmo um protagonismo feminino. Mas aprendi também, né? Peço licença a elas hoje para fazer isso e para falar disso, mas entendi também que o lugar que eu tinha vivido, o que eu tinha vivido até chegar ali, de certa forma, me legitimava para falar disso numa outra perspectiva. E que eu podia também falar sem vergonha. Essa trajetória não pode se repetir mais. E quando vocês... Eu disse isso há pouco tempo também, engraçado, a gente parece que vai ficando velho, vai ficando repetitivo. Não, mas faz parte. Eu adoro Gonzaguinha, e quando ele diz assim, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Pois é, eu perdi a vergonha de dizer isso. Quando eu soltar a minha voz, aí disse isso também lá. Vocês entendam que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando, isso realmente é muito importante para mim. Isso tem um outro nível de motivação. E vai ser assim, porque eu acho que se eu estou nesse lugar, que de certa forma é sim um lugar privilegiado, né? A gente precisa reconhecer esses privilégios. E se esse lugar privilegiado me permite fazer isso, né, me dá possibilidades potencializadas de fazer isso, e de evitar que esses ciclos viciosos aconteçam em outros lares, eu assim farei. E aí resolvi, fiquei confortável. Hoje eu falo, você viu que eu dei uma engasgada aqui, mas consegui terminar meu raciocínio sem tanta emoção. E assim a gente vai fazendo. E assim talvez eu também consiga ir libertando outras pessoas, né? Porque isso não deixa de ser conhecimento, isso não deixa de ser poder. Conhecimento e autoconhecimento são libertários. Exatamente. E aí eu quero que muito mais pessoas também tenham acesso a isso. Nós aqui da Clínica da Linguagem, né, a gente sabe, claro que nem sempre é tão fácil para a gente também, mas como falar, né? É difícil sobre algumas coisas e também é libertador ao mesmo tempo. Não só falar, porque às vezes não é todo mundo que tem até a condição de poder falar, mas a gente poder expressar de alguma maneira aquilo que nos incomoda e descobrir que muitas vezes isso é motivador para a gente fazer histórias diferentes, né, Reginaldo? É fantástico. Eu estou aqui encantada e refletindo sobre tudo que você está falando. Que bom. E consigo, por compartilhar, né, alguns ambientes e momentos, enxergar isso que você traz. Né? Acho que eu também tinha um pouco essa referência. Como assim eu estou ao lado de mulheres incríveis que me inspiram tanto, mas no topo, no fim, só existem homens. Né? E ver isso se transformar e passar a se enxergar também cada vez mais e se inspirar mais e entender isso, assim, nem sei explicar, mas isso mobiliza, né? E ver como a sociedade se transforma. Perdão. Eu hoje consigo ler mais sobre isso, entendo mais isso, mas naquela época, Gabi pequenininha, e eu lembro demais de escutar. Não faça isso, isso é brincadeira de menino. E aí, Reginaldo, a gente está falando, em muitos momentos aqui nas conversas que a gente vem tendo, com pessoas de várias áreas, falando sobre vários assuntos, a gente pede algumas sugestões, algumas dicas, né? E aí a gente está falando um pouco de filhos, né? Está falando de como você os acompanha.
E você, ao mesmo tempo, falando da sua vida de médico, que é uma vida que envolve muito do trabalho, desde que eles eram pequenininhos, né? Você consegue colocar em sugestões, assim, de como que a gente pode estar presente mesmo tendo que estar tão fora com as demandas? Como é que faz? Você tem histórias de sucesso, assim? Como é que você fez? Eu acho que eu não me atrevo a me colocar numa posição de dar dicas em relação a isso. O que eu acho que é necessário, aí não é uma dica, é uma convicção, é entender que a gente está falando da subjetividade do outro. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a intenção da ação, da palavra, do gesto, do presente, pode ser uma, e o resultado pode ser diverso, porque a gente está falando do que o outro fará com aquilo, mas que o diverso nem é bom nem ruim. Não é ingratidão, não é desrespeito, não é falta de respeito. Eu acho que é muito importante eu fico muito feliz de hoje a gente ter um contexto social que respeite muito mais a criança, que respeite muito mais o adolescente como pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é um caminho sem volta. Essa coisa da criança e do adolescente não escolher, não ter opções e não se posicionar e não ter sua palavra ouvida. Hoje a gente tem lei para isso, né? As questões existenciais podem ser opinadas por essas pessoas a partir dos 12 anos. E eu acho que isso não é à toa. Eu digo sempre que as transformações elas vão acontecendo nas pessoas, elas vão contaminando os núcleos mais próximos, depois elas contaminam a sociedade e aí, por fim, elas terminam contaminando quem faz o direito. Então, o direito termina sendo uma expressão da cultura de uma sociedade. Então, não é à toa que hoje a gente tem lei que diz que com essa idade as pessoas precisam ter suas opiniões respeitadas, né? É porque isso realmente é uma transformação que eu acho que é muito benéfica para a sociedade, para a criação, né, de pessoas mais saudáveis, com mais saúde mental, com mais liberdade de ser quem são. A coisa que eu acho mais importante quando a gente está falando de filho, quando a gente está falando de filha, quando a gente está falando de parceria amorosa, seja ela em qual dimensão for, é que as pessoas sejam felizes sendo quem são. Que a gente aprenda que o amor precisa ser, acima de tudo, libertador e respeitoso com o outro. Então, se a gente ama os filhos, a gente tem que amá-los. Não é que tem que amá-los, não é uma obrigação de amar, não estou falando disso. Mas se a gente os ama como eles são. Eles não precisam ser um reflexo dos nossos desejos, das nossas projeções, das nossas frustrações, né? Eles são eles e a gente precisa entender isso, né? Essa ficha precisa cair. E um outro fio, né, que eu queria puxar dessa conversa, já que Flávia, né, começou, talvez o que você falaria, não sei se dicas propriamente dito, mas o que você falaria nessa perspectiva de pai, de homem, da masculinidade, de quebrar, de como quebrar essas barreiras e ter esse homem mais presente nesse processo de cuidado. Isso eu acho que também vou me posicionar do mesmo jeito. Não é falando de uma posição de autoridade, acho que é falando de uma posição de quem vivenciou isso por dois jeitos, né? Eu tinha uma expectativa muito grande de ser pai, de como ser pai, e tinha, obviamente, por muitas coisas da minha trajetória de vida, idealizações mil, assim, projeções idealizadas ao extremo de como ser pai. E fui aprendendo que as coisas não são assim e que a gente é pai também nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades, nas nossas frustrações, não é? E que isso faz parte da natureza humana, faz parte dessa coisa do amor mesmo, que acolhe as pessoas como elas são. Então, o que eu tenho a dizer em relação a ser pai de homem é que o pai do homem precisa ensinar ao homem que ele pode ser homem com suas fragilidades, com suas fraquezas, com seu choro, com suas demonstrações de carinho, com seu afeto. Eu acho que é muito importante. A gente transborda o que tem por dentro, então eu acho que essa transformação, que eu acho que vem acontecendo de uma forma geral,
Quando eu olho, né, para as famílias que estão mais próximas a mim, ao meu redor, sei que pode ser que a minha amostra seja um universo um pouco viciado em relação a isso, mas, de uma forma geral, eu enxergo uma transformação mesmo das masculinidades na geração, por exemplo, dos meus filhos, dos amigos dos meus filhos, na expressão do sentimento, no respeito às posições da parceria, da parceira ou do parceiro, não é? Eu acho que isso está acontecendo já. E precisa acontecer não só nas palavras, no afeto, mas precisa acontecer nas ações, não é? Então, na divisão de tarefa, nessa desvinculação de papéis, né? Vamos botar Bourdieu aí para esses meninos lerem também e perceberem que os lugares da casa não são segmentados, né? Sala, quarto, cozinha e área de serviço. Então, acho que isso precisa também acontecer em todos os lares. Porque tem uma coisa, Luana, eu acredito que a gente só vai conseguir evoluir como sociedade se a gente evoluir na desconstrução do machismo que existe em nós, do machismo estrutural que corre nas nossas veias, do racismo que corre nas nossas veias, da homofobia que corre nas nossas veias, da intolerância religiosa que corre nas nossas veias, dessa pretensa supremacia que, de certa forma, quem se acha, digamos assim, pertencente às elites, criou a crença limitante e fez com que tanta gente acreditasse, né? Então, não tem como a gente evoluir como sociedade, principalmente de todos esses males, com todo respeito ao racismo, com todo respeito à necessidade que a gente tem de se desconstruir enquanto racista, mas a desigualdade de gênero, eu acho que ela é um dos piores males da nossa sociedade. E isso precisa realmente evoluir. E isso não vai evoluir se não acontecer nas casas, nas famílias. Né? É o primeiro lugar onde a gente aprende a ser quem a gente é. Né? É nessa infância onde a gente tem valores sedimentados, onde a gente tem os imprints, né, disso que a gente vive nas nossas casas desde muito cedo, né, desde o nosso primeiro ano de vida, estão aí até hoje. E eu acho que a gente precisa ter lares que sejam mais equânimes em relação a gênero, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime em relação a gênero. Que bom! Ei, Reginaldo, tá muito bom te ouvir. Eu tô aqui, ó. Eita. Bem atenta. Vamos dar só um respiro. E como eu disse, né? Bora. Você é uma pessoa muito versátil. Né? E eu tinha comentado esses dias, essa semana, hoje é... Segunda? Estamos gravando na segunda-feira. Não lembro, semana passada, esses dias, enfim, que você também canta, né? Escreve livro. Mundo das artes. Dança, Eita. toca. Toca não, eu gostaria muito de tocar. Eu sou frustrado por não tocar. Os cantores, né? Tem que ser considerados músicos. E agora... trouxe seu uma livro. Obra sua. Fale sobre ele. Falo. Por Eu favor. vou mostrar aqui para vocês verem. Ó. Pois é, o Bom Tempo tem... de certa forma, é um filho da pandemia, isso, sabe? Sim. É engraçado essas coisas. A ideia de fazer esse livro também, pouca gente sabe, mas minha mãe teve Covid super grave. No começo da Covid. A gente está falando de maio de 2020, né? Quando você sabia pouco sabia demais. Muito pouco demais. Eclodiu no dia... A emergência de saúde pública foi decretada no dia do aniversário dela, que por outras razões passou a ser meu aniversário também. 11 de março de 2020, não é isso? Ou foi 2019? 2020, né? 2020, a pandemia. Pois é, maio de 2020, ela está internada com Covid, está grave, está na UTI, faz embolia pulmonar, faz uma série de complicações. E eu na sala de espera da UTI, pensando num bocado de coisa, para fazer essas coisas, pronto, dessas coisas que passam na cabeça da gente e as coisas que eu não disse, e as coisas que eu quer saber de uma coisa, eu vou
escrever. E aí? E aí eu vinha juntando já há um tempo. O nome do livro tem a ver com a pasta do computador que ele ficava salvo, que era para quando Deus der bom tempo. Quando Deus der bom tempo, eu vou... Isso aí, né? Aí foi fazendo de uma por uma, fui juntando lá, e quando eu disse, eu vou juntar e vou publicar. E aí não tinha nome, é o editor do livro. Quando mandei o arquivo para ele, primeiro mandei para ver se servia, né? Que ele achava. Que ele achava, ele compartilhou com uns colegas poetas. Marcelo de Cristo é um deles, a quem eu agradeço a generosidade da avaliação e a força que me deu. Ele escreve aí também, e aí ele disse, e o nome dessa pasta aqui, Bom Tempo, é o que? Não, era para quando Deus desse bom tempo, eu ia mexer com isso. Ele disse, pois pronto, é Bom Tempo. E assim, está batizado. E aí são várias, são desconexas, são sobre temas diferentes, e aí mas tem muito de mim aí mesmo. É por isso que as ilustrações são de Fernando Gugel, um cara que eu aprendi a admirar demais. Foi lindo. E essa coisa do coração de porta aberta, eu acho que o livro traduz bem isso mesmo. Que linda essa imagem. Eu vou ler com muito cuidado e muito carinho. E o próximo show? A festa de São João está chegando. São João. Próximo show, vamos lá. São João do ISD, estamos esperando ansiosamente. Meu marido. Vamos lá. Eu ainda tenho que evoluir muito para chegar no nível do show. Em breve. Reginaldo, eu não tenho palavras, eu acho, e Luana, para agradecer esse momento tão descontraído, mas pudemos conversar de coisas tão importantes. Você falou muito tranquilamente, de um jeito muito acessível e emocionante e pessoal, de coisas tão importantes que, assim, eu não sei mesmo. Acho que um obrigado carregado de todo carinho, assim, porque essa nossa conversa faz a gente pensar em muitas, muitas coisas. Acho que foi um momento muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua generosidade. Quem agradece sou eu. Eu fiquei muito feliz. Eu confesso que achava que... Não sabia que o caminho do bate-papo era esse, mas confesso que gostei. Fiquei mais feliz, fiquei confortável realmente. Me senti novamente, como falei no começo, me senti acolhido nessas falas que, confesso a vocês, que acho que talvez seja a primeira vez que eu tenha, na verdade, exposto algumas dessas coisas dessa forma e confesso que foi bom. Foi leve para mim também. Muito obrigado. Que bom, a gente fica feliz demais. Escutar faz muitas reverberações. Nossa, eu estou aqui mexida. Estou assim, gente, acho que quando eu for assistir, eu vou ter mais tempo ainda para refletir. Agradeço. Eu sou muito feliz de ter conhecido você, Gabi, Ana Carla. O Rafa eu nunca conheci ao vivo, você acredita? Rafa tá lindão, gatão. Agora ele tá se preparando para começar a residência, porque está no Exército. Foi pego pelo Exército, mas é encantador. Já que você falou da poesia, essa aqui tem muito a ver com o que você fez. Então vamos lá. Eu não vou ler, não, que eu não vou dar conta. Quem vai ler é você. Mas é porque tem a ver com o que você... Você acha que eu dou conta? Eu acho que dá. Obrigada. Essa foi feita para eles. Ai, que maravilha. Espera aí. Pronto. Tá tranquilo. E aí você vai entender os porquês. Então vamos lá. E ela se chama Ela me lê, ele me traduz. Ela me lê, ele me traduz. Deles nunca me escondi. Consigo ler, não. Vai pra Lu, vamos ver. Vou tentar. Se chegar aqui vai ser um problema. Atenção, produtor, talvez sobe para você. Ela me lê, ele me traduz. Deles nunca me escondi. Ainda que muitas tenham sido nossas tocas, máscaras, capas e capuz. Fomos nus, construindo quem somos, nos enxergando estrábicos, nos entendendo disléxicos, nos amando sincréticos. Como flor bela, em soror saudade, fanático descubro, da meninez à maioridade, que não são sequer a razão do meu viver, pois que já são toda a minha vida. Vejo tudo neles, o que quis e o que neguei, o que recebi e o que dei, transformado pelo desejo veraz, que sejam felizes sendo quem são. Ela me lê, ele me traduz, o amor que sinto pelos dois me liberta e me conduz.
Que maravilha. Muito obrigada. Não tem melhor jeito Obrigado, de terminar. Lindo demais, que prazer. Obrigado, Luana. Estamos prazer. aqui. Até a próxima. Beijo.